Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa, estou aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, ok, Leão? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido você solta para o universo. Meus amores, que venham boas energias. Vamos lá, começando aqui a nossa leitura com o oráculo de Delfos para Leão. Qual é a mensagem para os leoninos? O romance, se der para adaptar para outros setores, eu vou adaptar, tá bom? Para abranger o máximo possível de pessoas. Nem para todo mundo é questão amorosa, né? O que mais para Leão? Almas gêmeas. Mas está muito forte, realmente, questão romântica. Perspectiva. Proteção. Duelo. Me dá só mais uma aqui, por favor. Tá, ok. Reflexão. Fundo de deck aqui, trabalho vão. Trabalho vão. E a colheita. Vamos lá. Leão, lembra que é uma leitura geral e coletiva, ela pode não ressoar com o seu momento, com a sua história. Se não ressoar, solta, tá bom? Isso aí é sinal de que a leitura, então, foi para outra pessoa e tudo bem. Aqui é uma leitura coletiva. Vou deixar essas duas cartas aqui por enquanto. Vamos lá, Leão, o que eu tô vendo aqui? É como eu falei, tá? A situação romântica veio com força aqui. Se der, eu vou adaptar para outros setores. Se não der, não vou fazer, que eu não sou de ficar forçando o tema. Leão, eu vejo aqui sentimento. Eu vejo algum tipo de relação muito forte. Tem sentimento aqui, mas eu percebo diferenças. E assim, não é novidade, né? Todo ser humano é diferente um do outro. Por mais afinidades que duas pessoas possam ter entre si, todo mundo é único, cada um é cada um. E sim, há diferenças até em relações com muita afinidade. Mas aqui, essas diferenças, elas podem ser um pouquinho mais marcantes. Eu vejo aqui duas pessoas que têm uma maneira diferente de encarar a mesma situação, de olhar de formas completamente diferentes para um contexto único. Então, você pensar A e eu penso B. E tudo bem, tá, gente? E tudo bem. São olhares diferentes para uma mesma situação. Cada um enxerga por uma janela, cada um enxerga por uma perspectiva. E assim, até o óbvio precisa ser dito. Isso pode estar gerando brigas, atritos entre o casal. Por quê? Não é o fato da diferença em si, e sim o fato de não saber lidar com essas diferenças, né? Então, às vezes a gente quer que o outro enxergue o que a gente enxerga, pense o que a gente pensa, quer que o outro concorde com a nossa opinião. E não dá, né? Nem sempre vai dar. Às vezes você consegue ali argumentar, fazer a cabeça do outro, mas nem sempre. Nem sempre é o livre-arbítrio, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua cabeça. E isso pode estar gerando aqui controvérsia, briga, atrito entre o casal. Mas eu sinto aqui um casal que tem tudo para dar certo. Um casal que tem tudo aqui para passar por cima disso, né? Porque quando tem amor de verdade, que envolve carinho, respeito, admiração, isso é passível, né, de ser resolvido da melhor forma possível. Então eu vejo aqui. Agora, se houver aquela coisa de tem que ser do meu jeito, aí complica, porque aí você tem lá no fundo de deck
essa carta aqui, que é o trabalho vão. Então, essa coisa de com ferro, não, eu esqueci até o ditado, né? Com ferro. Ai, eu esqueci, gente. É uma coisa de retrucar, de rebater, sabe? Aí não vai adiantar. Não vai adiantar. E se você está numa relação dessas, o que eles estão dizendo aqui, Leão, é sobre refletir. Refletir o que essa diferença de ponto de vista, de olhar, de sentimento, de reação do outro impacta em você. Por que é que causam esses atritos, essas brigas, essas discussões? Então, a situação em si, ela pode ser desafiadora para um casal, mas ela vem com um propósito da reflexão. Quem sou eu nessa relação? O que eu estou fazendo nessa relação? Qual a minha parcela de responsabilidade dentro dessa relação? Lembrando que uma relação é feita de duas partes, então todos são responsáveis, não existe uma única parte responsável pelo fracasso ou pelo sucesso da relação. Todos estão envolvidos, então todos são responsáveis de alguma maneira. É sobre saber ceder. Sabe, ô Leão, é sobre saber lidar com as diferenças. E se não houver essa reflexão, eu sinto aqui uma coisa repetitiva, duelos, brigas, atritos, e aí não é interessante, tá? Deixa eu ver se dá para adaptar para outro setor. Bom, alma gêmeas, tá, gente, não é só romântico, ok? Tem gente que pensa que o termo alma gêmea é unicamente romântico. Não é. Não é, que ele se faz mais presente no setor romântico. Isso também pode servir para pessoas que trabalham, tá? Com, de repente, um parceiro comercial, uma sociedade, uma amizade de longa data, vão adaptando. Existe aqui uma proteção muito grande, né, nessa relação, seja ela afetivo-romântica ou qualquer outro tipo de relação, amizade, trabalho, família. E tudo é crescimento, né, Leão? O que eu vejo aqui é a oportunidade de crescer com as diferenças. É isso que eu vejo, crescer com as diferenças. Porque essa coisa de bater de frente com o outro, sabe? Não traz evolução para todos os envolvidos, não traz, será mais do mesmo. Então, se você está numa situação aí, é momento de trégua, é momento de entender que nem sempre vai dar para convencer o outro a comprar a tua ideia ou ter a mesma opinião que a nossa, e tudo bem, tá? É uma leitura que fala de diferenças. E muita gente fala que é fácil, mas não é fácil conviver com as diferenças. É muito mais fácil quando a gente encontra um caminho de afinidades, onde tudo é tão perfeito. Nossa, você também pensa assim, né? Então é tudo mais fácil do que lidar com a diferença. Então é sobre isso, tá? Ok, vamos lá. Meus amores, quem está comigo nesse começo de leitura, eu peço gentilmente para que você deixe o joia, deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante, tá? Se você deseja uma leitura particular somente na tua energia, manda um e-mail para mim, tavernatarô@gmail.com. As informações estão no primeiro comentário fixado. E aí como é que eu faço? Eu tiro as cartas, como eu faço aqui, né? Só que somente na sua energia, direciono o jogo totalmente para você, abordo a questão que você deseja, gravo essa leitura como eu estou gravando aqui e quando estiver pronta, eu mando o link privado, particular, para você poder assistir a sua leitura no conforto da tua casa, tá bom? O tema é você quem diz. Vanessa, quero uma leitura de amor. Vanessa, quero uma leitura de trabalho. Ou então quero uma geral, assim. Vamos lá. Leão. Optá, meu povo cigano, povo da fé, povo da alegria, minha cigana, meu cigano. Qual é a mensagem para Leão? A cegonha
Opa! Olha, o buquê, uma carta maravilhosa, o ramalhete, né? O buquê, ramalhete, carta maravilhosa. Os livros. Olha aí que maravilha. A chave. A energia tá boa, hein? Ó, a foice. A foice. A gente tá falando de resolução de algum problema aqui, de uma solução que vai vir. Energia feminina muito forte, energia yin, né, da cigana no fundo do deck. A cigana traz alegria, a cigana tem intuição. Vamos lá, vamos lá. Leão, o que eu tô vendo aqui nesse pedaço da tua leitura? Para alguns a gente pode estar falando de uma mudança, tá? Essa mudança ela pode, você tem que adaptar, porque aqui é uma leitura geral. Pode ser uma mudança de carreira, uma transição de carreira, uma mudança de instituição de ensino. Pode ser que você esteja trancando ou entrando numa nova instituição de ensino. Então adapte. A gente está falando de mudança. Pode ser uma mudança também de setor, de trabalho. Tá? De repente você foi transferido, também está falando aqui de transferência, então já entenderam. Tem alguma mudança aqui que ela vai ser bem sucedida, ok? Então, para você que está de mudança de alguma maneira, mudança de setor de trabalho, mudança de instituição de ensino, eu vejo uma mudança sendo feita de uma forma tranquila, de uma forma certinha. Eu vejo um problema sendo resolvido, menos um, né? Menos um. Então, eu vejo aqui alegria, eu vejo um rosto feliz, eu vejo uma pessoa satisfeita com uma nova fase. É uma nova fase que chega. Tem aqui uma espécie de energia de gestar, né? É como se você estivesse esperando o melhor dessa nova fase. E é realmente o que eu vejo. Tá muito bom, Leão, para quem quer voltar a estudar, quer investir em fazer um curso, né? Buscar uma certificação, uma pós-graduação, quero me aperfeiçoar em alguma coisa ou quero aprender, quero adquirir um novo conhecimento. Tá maravilhoso, tá, Leão? Ainda mais que esse ano a gente tem o arcano eremita, né, que está regendo 2025. Isso é maravilhoso para questões relacionadas à saúde, para você, opa, vou resolver minha vida, meus hábitos de saúde, vou colocar minha saúde em dia, vou ver como é que estão os meus exames, vou fazer meu check-up anual, mas também é bom para quem está querendo aprender qualquer tipo de coisa, para você se lançar no conhecimento, tá? No conhecimento que destrava caminhos, que abrem portas, Então, assim, para você que está querendo uma mudança positiva, Vanessa, eu quero subir de nível na minha vida, eu tenho uma ambição positiva no sentido de eu quero ter um padrão de vida melhor. Tá muito bom, tá? Para você estudar, para você abrir essas portas profissionais, para você conseguir o que você quer. Tem muita coisa a ser feito, tá? Tem muita coisa aí para você fazer nesse mês. Então, mãos à obra, o momento é agora, tá muito propício para que tudo que você coloque a mão na massa, você consiga fazer, você consiga realizar. E se você não estiver conseguindo sozinho, sozinha, de repente você pode contar com a ajuda de pessoas. Então, tá ótimo aqui, tá ótimo. Olha, alguns de vocês podem receber nos próximos dias uma visita. Eu vejo aqui uma energia feminina, tá? Aí adaptem, porque também tem homens que têm uma energia feminina muito aflorada. Então, vão adaptando. Eu vejo aqui uma visita aí com uma energia feminina muito forte. Pode ser que essa pessoa venha te contando coisas que não fica postando nas redes sociais. Então, você fica sabendo de boas novas, como é que está a vida de uma determinada pessoa. Pode ser que essa pessoa te ajude a resolver algum problema, tá? De trabalho ou de estudos. E é isso, gente. Olha, tá muito positivo aqui. Tá muito positivo, principalmente para coisas relacionadas a trabalho. Tá? Vai mudar de setor, foi transferido, vejo tudo sendo feito de uma forma tranquila, tá bom?
Vamos lá, Leão. O que mais para Leão? Vamos lá. Energia para Leão. O pendurado. O que é esse pendurado aqui, por gentileza? O pendurado, ele tá falando com aquela carta ali da perspectiva. Um olhar diferente. A gente falou sobre duas pessoas olhando uma mesma situação, tendo opiniões diferentes, pontos de vista, que inicialmente, de repente, pode parecer ruim. Nossa, essa pessoa não concorda comigo, não tem afinidade comigo. Mas, por outro lado, olha que interessante, Leão. Por outro lado, o olhar dessa pessoa que é diferente do seu pode te fazer enxergar algumas coisas que você não estava enxergando. E aí é a tal da virada de chave. Opa, que bom que essa pessoa enxergou diferente de mim, né? Agora eu estou enxergando também uma nova possibilidade que antes eu não estava enxergando. Então, não é de todo ruim, não é de todo mal quando alguém não concorda com a gente. Inicialmente, a gente, de repente, fica meio chateado, mas pode ser que isso destrave também a tua mente, o teu olhar para outras possibilidades, entende? Aqui a gente tem um pajem de ouros, Obrigada. Ó, cavaleiro de... Você vê uma evolução aqui, de pajem vai para cavaleiro. De pajem vai para cavaleiro. Leão, aqui nesse pedaço da tua leitura, eu tô pegando uma energia similar ao não foi dessa vez, tá? Não foi dessa vez ou não será desta vez, porque aqui eu sinto que isso aqui, para quem é essa mensagem, é como se você tivesse que fazer ou se preparar melhor para isso. E por isso não vai acontecer. Tem alguma coisa aqui que não vai acontecer, né? Mas você vai entender. Eu preciso me preparar melhor para isso. Eu até poderia, de repente, vamos supor, fazer uma viagem, mas o momento não é propício. Seria melhor se eu me preparasse melhor, entende? Para esse acontecimento. Então, a gente pode estar falando aqui de um adiamento, de um postergar, vou deixar para depois. E não, aqui eu não vejo, tá? Eu não vejo procrastinação. Não é, estou empurrando com a barriga alguma coisa. Não. É deixar mesmo para outro momento, porque em outro momento vai ser melhor. Sabe? Por alguma questão. Pode ser por uma questão material, financeira, vou estar melhor preparado, entende? Então tem uma coisa de não foi dessa vez, mas tudo bem. Isso não significa que nunca será, né? Às vezes é até melhor a gente adiar, deixar para um outro momento, do que fazer num momento inoportuno e depois chorar as pitangas, entende? Então é isso que eu tô vendo aqui. O que mais? Leão. As de paus. Alguém mirando num objetivo, uma vontade muito grande aqui, mas sabendo que eu preciso me preparar melhor para isso. O sol, exatamente. Então é sobre isso, tá, Leão? Os caminhos não estão fechados, muito pelo contrário, os caminhos estão abertos, mas você vai enxergar com muita clareza que talvez não seja o momento, e tudo bem. Aqui a gente está falando de prudência, aqui a gente está falando de uma análise onde você consegue enxergar o que vai ter de vantajoso se você fizer agora e o que não vai ter de vantajoso. Então é uma lucidez muito bem-vinda aqui, porque você vai estar enxergando os prós e os contras dentro de uma situação e você vai optar aqui por depois eu faço isso. Agora não é a hora. Apesar de ter uma vontade muito grande, aqui existe uma vontade, um desejo muito grande por isso, mas aqui é você entendendo. Não dá, não é o momento, não é a hora e tudo bem. Olha, Leão, tem alguém aqui também, a nível romântico, que pode estar querendo se declarar para você, tá?
Só que essa pessoa, ela já pensou em tomar uma iniciativa e ela vai voltar atrás, tá? Ele ou ela vai voltar atrás. É como se fosse, peraí, deixa eu pensar melhor. Não tô me sentindo seguro, segura para abrir meu coração, para expor meus sentimentos para Leão. Então, essa pessoa também vai esperar um momento mais oportuno. Agora, essa pessoa tem um desejo muito grande por você, está realmente muito interessado em você. Lembra que isso aqui é uma leitura geral, não é para todos, tá bom? O que mais? Mudança de trabalho tá excelente aqui. Mudança de trabalho, transição de carreira, os caminhos estão muito abertos. Então, se você está pensando, o momento é agora, tá? Os caminhos estão abertos, chave, foice, sol, as de paus, livros. Tá maravilhoso. Aqui você escrevendo uma nova jornada, você fechando com chave de ouro a sua vida profissional, amorosa também. O que mais? Um pajem de espadas, tá vendo? Tem alguém que te observa aqui. Tem alguém que te observa. Tem alguém que te observa aqui nas redes sociais. Um interesse realmente. Agora, essa pessoa, olha que interessante isso. Essa pessoa, se for a nível romântico, Leão, essa pessoa deseja fazer um movimento mais firme, mais seguro em você. Essa pessoa sabe que tem que chegar em você tendo algo sólido para te oferecer. Muito mais do que só vontade. Tá? Então, pode ser aqui uma pessoa que esteja se preparando realmente, até financeiramente falando, para poder receber um relacionamento na sua vida. Porque até para a gente viver um relacionamento, a gente tem que estar seguro, né? Financeiramente falando, é um problema a menos. Né, para que ninguém fique se encostando em ninguém financeiramente falando, que é chato, né? Então aqui é uma pessoa que está realmente te observando, mas quer vir preparado, preparada, tá? O que mais? É 5 de espadas. Vai ser necessário realmente esperar. Esperar. Alguma coisa aqui também, para quem já estava pronto, eu tô sentindo uma coisa aqui, ó, de estava pronto já para viajar, ou estava pronto para ir para uma nova fase da minha vida, é aquilo mesmo que eu falei, tá? Acontece alguma coisa, eu sinto aqui algo no sentido de me pegou de surpresa, por essa eu não estava esperando, que vai causar um atraso, um retardo aqui, uma necessidade de remarcar ou ver outro caminho, mas você vai chegar lá. Tá bom? Você vai chegar lá. Pode ter aqui questões materiais envolvendo, tá? Envolvendo essa situação. Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão. Já vou encerrar aqui a nossa leitura, vou dizer a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante, tá bom? Quem deseja fazer uma leitura particular comigo, é desse jeito que eu faço, tá? Você chega para mim e fala, Vanessa, eu quero uma leitura no tema amor e relacionamento. Eu vou tirar as cartas, eu vou gravar, como eu tô gravando aqui, e depois eu mando o link para você assistir no conforto da tua casa. Se você tem interesse, manda um e-mail para mim, tavernatarô@gmail.com. Vamos lá. Leão, nossa frase, nossa afirmação, regente maravilhoso de vocês, o sol. Eu acredito, eu posso e eu mereço. Eu acredito, eu posso e eu mereço. Leoninos, a todos vocês, a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição na tua vida. Papai do céu cuide de todos. Te vejo na próxima semana.